Shalom, queridos irmãos, eu sou o pastor Alexandre Dutra e esse é o nosso devocional online. Hoje vamos começar uma série de devocionais falando sobre o Messias nos Salmos, aqueles que são conhecidos como salmos messiânicos, salmos que trazem uma mensagem para o povo de Israel, uma mensagem de salvação, de redenção, mas que também apontam para o Messias, para o ungido de Deus, para aquele que será rei de Israel, que será o profeta, que será um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, e que tem o seu cumprimento nos evangelhos, na vida, na obra e ministério do Senhor Jesus. Então, vamos começar com o Salmo número 2, falando sobre a vitória do Messias. E, destacando aqui, o Salmo número 2, nós temos a referência dita lá em Atos de quem foi o autor, o escritor desse salmo. Então, abra sua Bíblia no Salmo de número 2, mas acompanhe a leitura que eu vou fazer aqui em Atos, capítulo 4, versículos 25 a 27, que diz assim: Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel. Olha aí. Então, o livro de Atos está mostrando para a gente aqui quem que escreveu esse salmo inspirado pelo Espírito Santo. Então, quando a gente olha aqui para o salmo de número 2, voltando aqui para o salmo de número 2, nós vamos ver justamente essa referência, essa citação que Atos faz, registra para a gente no próprio salmo de número 2. Então, acompanhe comigo aí, os versículos 1 e 2 fala justamente daquilo que nós lemos lá em Atos, da luta, a luta contra Deus, que é dirigida contra o seu ungido. Então, a gente olha na história da humanidade, quando o homem se rebela contra Deus e se põe contra o Senhor, ele também será contra o seu ungido, o seu filho, será contra a sua palavra, será contra o seu povo, será contra a nação de Israel e a igreja. Então, não é nada novo, porém, o salmista traz para a gente de forma poética e revela para nós algumas características muito especiais do Messias. Mas volte comigo lá para o Salmo de número 2 e vamos ver o versículo 1 e 2 que diz assim: Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, e nós vamos já ver o que eles vão dizer contra o Senhor. Porém, cabe destacar algumas coisas importantes aqui nesses dois versículos. Por exemplo, Jesus é o ungido de Deus, e ungido é a palavra em português que nós temos para a palavra hebraica Mashiach. Mashiach quer dizer ungido, assim como Christos, em grego, e aí nós temos Jesus Cristo, Jesus o Messias. Christos, em grego também, é a palavra que nós temos traduzida para ungido. Então, nós estamos falando aqui do ungido de Deus, Mashiach em hebraico, e Christos em grego. E olha que interessante, em Israel, os reis, profetas e sacerdotes eram ungidos com o azeite da unção, um óleo específico, especial, descrito lá em Êxodo, que deveria ser feito para ungir os sacerdotes, os reis e também os profetas. E esses três títulos, sacerdote, rei e profeta, foram atribuídos ao Senhor Jesus. E quando a gente olha para Atos também, fala como o Senhor ungiu a Jesus. Atos 10, 38, eu vou ler para os irmãos, diz assim: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Uau! E com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a
todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, a unção do Senhor Jesus, além do azeite, né, que era usado como símbolo do Espírito Santo, nós temos aqui a unção direta do Espírito Santo sobre o Mashiach, sobre o Messias, né? E ninguém mais foi capaz de fazer esses milagres, esses sinais, essas maravilhas que o Senhor Jesus fez e realizou. Nem antes dele, nem depois dele houve alguém assim. Por isso, nós temos aí as evidências, né, inclusive nos Salmos, né, de que Jesus é o ungido de Deus, o Mashiach prometido. Então, é nele que se cumpre o Salmo de número 2. E ainda temos lá em Mateus 12, 23, que diz: e toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Pelos milagres que ele realizou. Então, não é esse que nós estávamos esperando, que viria da casa de Davi, que seria um filho de Davi, mas seria superior a Davi, né, pelos sinais que ele estava realizando. E aí, quando a gente olha aqui para o texto do Salmo, né, olha só o que diz o versículo 3, o versículo 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Então, o Senhor Jesus, como rei, foi ungido pelo Senhor, pelo Pai. Isso a gente vê claramente, essa identidade real do Senhor Jesus, quando o anjo vem até a Maria, né, e diz: olha, você vai ter um menino e ele será grande diante do Altíssimo, e ele será rei de Israel e salvará o seu povo dos seus pecados. Né? Ou quando vem os magos do Oriente procurando aquele que havia nascido o rei dos judeus. Então são inúmeras as referências a Jesus como o rei, né, ungido pelo Senhor, que realizou esses milagres, esses sinais, esses prodígios e maravilhas, tanto que quando ele entra em Jerusalém, João 12, 13, diz assim: tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Mas também, quando a gente olha aqui para o texto, nós identificamos Jesus também como Filho de Deus. Olha aí, no versículo 7, o que nós encontramos aqui no Salmo de número 2, versículo 7. Proclamai o decreto: o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então aqui nós temos uma referência já ao Messias, que foi ungido como rei no Monte Santo do Senhor, né, em Sião, e que também é filho do Senhor. Né? Então, se a gente perguntar, Deus tem filho? Deus tem. E quem é esse filho? É o Filho amado, a quem ele ungiu. Né? E olha que interessante, isso é um decreto. Proclamai, anunciai, tu és o meu filho, hoje te gerei. Se refere à encarnação do Senhor Jesus, que nasceu como menino na cidade de Belém, da linhagem do rei Davi, da tribo de Judá. E não podemos esquecer que os anjos disseram isso, né? Que ele seria aquele que vai ocupar o trono de Davi. Isso que Deus falou através do anjo Gabriel para Maria, que recebeu essa divina revelação e foi a escolhida ali dentre as mulheres, as jovens, as virgens de Israel, foi a escolhida. E o texto, voltando aqui para o Salmo, continua progredindo nesse conceito de filho. E olha só o que é dito, por exemplo, no versículo 12. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Olha aí que coisa tremenda que é esse salmo. Então o Senhor tem um filho e nós devemos beijá-lo. Quando a gente pensa nessas expressões judaicas, né, bíblicas, semíticas, né, daquilo que é chamado de hebraísmo, o que era beijar? Na época bíblica, beijar os pés, por exemplo, de um rei, de um monarca, era reconhecê-lo como o seu senhor, como o seu conquistador, como se ele tivesse conquistado, né, aquela posição, ou conquistado uma outra nação. Vinha-se então, se ajoelhava diante dele e beijava os seus pés. Então, aqueles que querem lutar contra o Senhor, eles vão se arrepender. Vamos ver já um pouquinho mais isso, mas eles podem se submeter e reconhecer
que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Mas antes, vamos aqui para outras porções que temos aqui no Salmo. Por exemplo, o versículo 3. Olha só o que nós encontramos. Falando daqueles gentios, daquelas povos, daqueles governantes, daqueles reis da terra. Diz assim: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. O que é isso? Eles querem se livrar da responsabilidade de terem que prestar contas para Deus e o seu Messias, o seu ungido. Eles querem se ver livre da lei de Deus, da autoridade divina. Meus queridos, as leis que os homens fazem são baseadas na lei de Deus, porque se não for baseada na lei de Deus, ela será injusta, ela não será verdadeira, e ela não terá autoridade, porque os homens mudam, mas Deus não. As verdades eternas de Deus continuam sendo verdades eternas. Mesmo que o homem tente mudar a verdade em mentira, ela continuará sendo verdade. Pois contra a verdade, a Bíblia diz, nós só podemos através da verdade. E a verdade prevalecerá. Não é à toa que nós temos ouvido muito o versículo que diz, conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, é o Filho que tem a verdade da palavra, a verdade de Deus, revelada ao homem. E esses reis aqui, esses monarcas, esses governantes, querem se ver livres de Deus para terem as suas próprias leis injustas, iníquas, leis malignas, muitas vezes. Então, isso vai ser tratado aqui. Não é à toa, que o Senhor Jesus, quando encarnou, tomou a forma humana e fez a sua obra redentora, o apóstolo Paulo, olhando para aquilo e vendo que o Senhor Jesus voltaria para estabelecer um reino de justiça, ele diz que todo joelho se dobraria e toda língua confessaria que Jesus Cristo é o Senhor. Isso vai acontecer. Nós estamos aguardando. E já aqui no Salmo 2, nós temos essa referência, Por exemplo, o futuro pertence ao Senhor. Os versículos 6, 8 e 9 do Salmo mostra isso para a gente. Diz assim: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Versículo 8: pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como a vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. É contra esse Senhor da glória, esse Messias, que as nações querem lutar, que os reis e governantes da terra querem se envolver em batalha, em peleja. Eles serão derrotados, eles serão vencidos. É uma questão de tempo. Nós estamos aí na cronologia profética de Deus. Os tempos estão se cumprindo. As estações e os anos vêm trazendo o cumprimento das profecias, daquilo que o Senhor disse na sua palavra, através dos seus santos profetas e santos apóstolos. A verdade da palavra de Deus está se confirmando a cada dia, nesses últimos dias em que nós estamos vivendo. De fato, não sabemos quanto tempo nos resta, mas a verdade é que a cada dia a palavra de Deus tem o seu cumprimento. Como disse o Senhor Jesus, céus e terras poderão passar, mas minhas palavras não passarão. O que isso quer dizer? Que elas se cumprirão no seu tempo determinado. E aqueles que estão lutando contra Deus, o Pai, e contra Jesus, o Filho, eles têm uma certeza: serão derrotados. Olha só o que diz aqui o versículo 4, Quando a luta é uma luta sem perspectiva de vitória contra Deus, pois o Messias, ele vai ser vitorioso. A vitória pertence ao Filho de Deus, a Jesus, ao Senhor. Olha aí o versículo 4 que diz: aquele que habita no céu se irá, o Senhor zombará deles. Percebam que todos aqueles que querem romper os laços de amor de Deus e sacudir suas algemas, e quer sejam gentios ou judeus, vão se embrenhar numa perspectiva sem vitória. Aliás, uma perspectiva de derrota. A Bíblia diz que isso é vão, que esses povos, esses reis, esses governantes imaginam coisas vãs. Não tem como vencer ao Senhor. Mas é impressionante, eles tentam, eles lutam, mas já está vacinado, eles serão derrotados. Por isso que o Senhor, então, aqui ri deles. Olha aí o versículo 4 novamente: aquele que habita no céu se rirá,
o Senhor zombará deles, vai fazer piadas, essa que é a verdade, desses que se levantam contra Deus e o seu povo. Então lhe falarás o versículo 5, agora a coisa já começa a mudar um pouco, na sua ira, e no seu furor os turbará. Quando Deus não rir mais, não rir mais, o mundo também não tem mais nada do que rir. Virá o juízo do Senhor sobre os povos, sobre as nações, sobre os reis, governantes e poderosos da terra. Por isso, está aqui o grande desafio para todos os povos. Ouçam o que o Messias tem a dizer. Ouça o que o Senhor Jesus tem a dizer lá no seu Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, em que ele fala das pessoas fazerem o bem, não oprimirem o próximo, o pobre, a viúva, o órfão, os necessitados, os pobres, pois desses é o reino dos céus. Aqueles que não têm condições em si mesmos de se defenderem e que buscam a Deus unicamente, pois não há outro além de Deus por eles. Deus vai julgar todos esses. Daí o grande desafio para as nações, para os governantes hoje, que se arrependam das suas cobiças, dos seus desvios, e que se voltem para a realidade da sociedade, daqueles que carecem e necessitam da ajuda dos recursos que foram lhes roubados. Aqui está falando para aqueles que governam sobre nós, as autoridades às quais nós devemos orar diariamente, mas que têm um peso sobre as suas costas de fazer o bem. Mas quando os governantes esquecem, ignoram o povo e viram as costas para Deus, eles vão ter que enfrentar a ira do Senhor, a ira do seu Messias. Quando a gente olha para o Apocalipse e olhamos ali a ira do Cordeiro, a Bíblia diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E quando nós olhamos os flagelos do Apocalipse vindo da ira do Senhor, sendo permitido pelo Senhor que a terra seja julgada, a gente percebe que Deus perdeu ali o seu senso de humor e trará o seu julgamento sobre os homens que não se arrependem dos seus pecados, das suas malícias, das suas iniquidades. Por isso, esse salmo fala do Senhor ungir o seu Filho e que nós devemos reconhecê-lo, que ele o gerou no sentido de ter trazido a esse mundo através da encarnação, como diz Hebreus, fala sobre isso também, bem como o beijai ao Filho, que é o que nós vamos ver agora, nos versículos 10 a 12, em que render-se ao Senhor é melhor. Olha só o que nós encontramos aqui no Salmo 2, versículos 10 a 12. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor, beijai o Filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Esse aqui é o último alerta. O alerta iminente do rompimento da ira de Deus. E a saída, a solução é Jesus, é o Filho, é beijar o Filho, é dizer: Senhor, eu quero ter paz contigo, eu quero me submeter ao seu senhorio, à sua vontade, pois tu fizeste sinais e prodígios no passado, milagres e coisas maravilhas que ninguém poderia fazer a não ser o Senhor, pois tu fosses ungido para isso. Mas agora eu quero me submeter, beijando os teus pés, reconhecendo a tua soberania, o teu senhorio sobre a minha vida. Isso é um apelo para todos os homens, independente da classe social, independente da condição financeira, independente do que a pessoa é na sua posição. Todos devemos beijar o Filho, ter paz com ele, nos arrependermos dos nossos pecados, pararmos de fazermos o mal, pararmos de tentar viver sem Deus, uma vida que não é possível, pois Ele é a fonte da vida. A tentativa de viver sem Deus é uma tentativa fracassada de vida nesse mundo. Sem Deus, nada somos nesse mundo. Essa que é a verdade. E sem o Senhor, nada podemos fazer. Aqui está o grande desafio, reconhecer que Deus ungiu Jesus, de que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Rei ungido por Deus, e que nós devemos ter comunhão com Ele, servindo com temor e alegria.
né, como diz aqui o versículo 11, que possamos beijar o Filho de Deus, o Messias de Israel, para não perecermos no caminho. Que Deus te abençoe ricamente. Espero que essa mensagem tenha falado no seu coração. E se foi de edificação para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre os salmos messiânicos, né? Vamos começar, estamos iniciando e vamos seguir com vários salmos trazendo aí o aspecto do Messias para as nossas vidas, para a edificação da nossa fé e também para a compreensão da palavra de Deus, tá certo? Não deixe de dar o seu joinha, não deixe de compartilhar esse vídeo, depois deixe o seu comentário lá, e assim vamos crescendo aí na audiência e no alcance com a palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.